Você já parou para pensar que parece que às vezes a nossa vida não sai do lugar? Nós não estamos produzindo frutos. A gente tem a sensação que a gente tem ouvido todos os dias sobre os ensinamentos de Jesus, mas que difícil está sendo colocar em prática. Quando você vê aquela palavra atravessada, aquela mentira despropositada, quando a gente para, a gente se arrepende e diz: Deus, por que que a tua palavra não tem sido vivida na minha vida? Se às vezes você se sente assim, eu venho dizer que a palavra de hoje é para você. Então, vem comigo, nós já vamos começar. Meu nome é Thalita Alves e hoje eu quero compartilhar com você reflexões bíblicas para uma vida cristã prática vitoriosa. Para a gente falar sobre frutificar, não tem como a gente não pensar em uma das parábolas. O que é uma parábola, a grosso modo? São ensinamentos bíblicos colocados de uma maneira muito semelhante ao cotidiano. Nós vamos começar com a parábola do semeador que está em Mateus 13:23. Naquele mesmo dia, Jesus, saindo de casa, assentou-se à beira-mar. Então, uniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e vindo as aves a comeram. Jesus ele explica no final essa parábola aos discípulos, mas também ele deixa uma advertência para esses discípulos que muitas pessoas não conseguiriam ouvir e nem compreender o que estava sendo dito. Teriam olhos, mas não iriam enxergar. Teriam ouvidos, mas não conseguiriam escutar. Faltaria a essas pessoas a compreensão. Nesse ponto de vista, podemos pensar que claramente Jesus disse que o semeador é o próprio Deus, o próprio Jesus, durante os anos, né, em que ele pregava a palavra do Senhor, do Pai. E hoje, nesses dias, somos nós, que muitas vezes conversamos com um amigo de trabalho, quando um pastor no púlpito fala da palavra de Deus. Muitas pessoas têm ali a oportunidade de ouvir da palavra de Deus, porém, uma parte cai à beira do caminho e vindo as aves a comem. A gente precisa pensar aqui num ponto de vista imaginativo. Então, a gente pensa que essas sementes, né, elas vão cair na estrada. E nessa estrada, simplesmente não há nenhuma brecha. E ela não penetra e, por conta disso, não existe nenhuma possibilidade nem de ter raízes, de nascer ali árvores, quiçá frutos. Bom, quem são essas pessoas? São as pessoas que estão com o coração completamente fechado para a palavra de Deus. Essas pessoas, elas não compreendem aquilo que está sendo dito. Então, como fazer para que essas pessoas elas tenham abertura, né? Tenham um coração aberto ao Evangelho? A gente precisa, nós, né? Se você já conhece a palavra de Deus, é uma serva, é um servo de Jesus Cristo, as nossas orações, elas precisam contemplar os perdidos, aqueles que têm o coração endurecido. E é bem interessante que tem uma outra palavra que diz assim: e se levantou e partiu. Aqui a gente está falando de Filipe. No caminho, encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, a rainha dos etíopes. Este homem vinha a Jerusalém para adorar a Deus. Pega essa palavra, adorar a Deus. E de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha.
Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: O senhor entende o que você está lendo? Ele respondeu: Como que eu posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou Filipe para subir, sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matador e como cordeiro mudo diante do tosquiador. Ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: Diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? Ele está falando de si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas obras de Jesus. Bom, olha que interessante, que eu pedi para vocês marcarem uma palavra. Ele tinha ido adorar no templo. Muitas pessoas hoje estão dentro das igrejas, cumprindo rituais, mas não conhecem o Evangelho. Da mesma forma como aquele etíope, ele estava se esforçando. Veja que ele estava na carruagem. É como se nós estivéssemos indo para o trabalho, agora como você, e ouvindo esse meu podcast, ou se exercitando, ou lavando louça, ou de repente no seu trabalho, ou quando a gente está dentro do metrô e a gente pega Glorify, pega um trecho da Bíblia, começa a ler, e aí a gente não entende nada. Por que que isso acontece? Primeiramente porque nós precisamos clamar ao Senhor, para Ele abrir os nossos olhos espirituais. E naquele momento, Filipe foi muito obediente ao Espírito Santo e subiu naquela carruagem e conseguiu simplesmente falar para aquele etíope: Olha, esse trecho que você está lendo, que está falando do cordeiro, você lembra que nós, por conta dos nossos pecados, nós tínhamos que oferecer um sacrifício? E que esse cordeiro, ele precisava não ter defeito nenhum. Aí ele vai falar, sim, isso é uma tradição, isso está escrito lá na lei de Moisés, como deve ser feito esse sacrifício, quem é o sacerdote, como é que nós devemos, quais são os rituais necessários. Então o etíope vai falar, sim, isso aqui eu estou conseguindo entender. Aí o Filipe vai e diz para ele, olha, veja que eu estou elucubrando aqui, porque a única coisa que a palavra diz é que Filipe compartilhou o evangelho, tá? Então, eu imagino que Filipe disse, olha, agora veio um homem aqui na terra. E este homem, ele é o verdadeiro cordeiro, porque ele não tinha nenhum pecado, ele é um cordeiro sem defeito, e ele foi imolado, ele foi morto, ele foi crucificado. A partir do momento que Jesus, ele é crucificado, ele ressuscita e nós vamos viver eternamente. Nós somos vitoriosos em Jesus Cristo porque gratuitamente, veja, você não precisou pagar por Jesus Cristo. Você em nenhum momento da sua vida precisou carregar, né, oferecer o seu corpo, né, em troca daquilo que Jesus fez por você. Portanto, gratuitamente esse presente já foi dado. Inclusive, você não precisa mais participar desse ritual de oferecer esse sacrifício, porque ele já foi feito apenas uma vez por todos nós. Então, a partir daquele momento, o etíope creu, entendeu, né? É bem interessante, porque nesse longo caminho, Filipe teve inclusive a oportunidade de falar sobre o batismo. E ele disse, bom, então, o que eu preciso fazer? Nesse momento, Filipe falou, opa, tem um riozinho aqui, você pode ser batizado agora mesmo. Olha a nossa responsabilidade enquanto mulheres e homens do Senhor. Ser um instrumento como Filipe foi para compartilhar o evangelho e tirar o mundo dessa escuridão. De fato, né, gente, o aprisionamento de se dizer cristã ou cristão, mas não saber de fato o que é o evangelho, não saber que Jesus é o Deus, né? De não saber que a gente não precisa ficar o tempo todo se ajoelhando e pedindo, Senhor, me salva. Salvação é uma única vez. De achar que a gente precisa viver se punindo. Muitas vezes isso vem da nossa raiz, né? Muitos cristãos evangélicos, eles vêm de uma raiz católica em que a gente precisava o tempo todo oferecer
sacrifícios, indulgências, né, penitências, promessas e etc. Bom, agora a gente tem um outro tipo de solo, né, que no caso a gente pode entender que é o nosso coração, que diz assim: outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Esse solo rochoso, onde a terra era pouca, logo nasceu e não era profunda a terra, são as pessoas, né, que ouvem a palavra, recebem-na com alegria. Então, quando você fala, Jesus morreu na cruz por você, ele te ama, agora você tem a liberdade. E aí a pessoa, nossa, glória a Deus, eu quero receber esse Pai amoroso. Ou muitas pessoas que falam, eu fico ouvindo no meu trabalho louvor o dia inteiro. Sempre quando me convidam para ir na igreja, eu vou, mas às vezes me convidam para ir no centro, eu também tô, sabe? Eu também vou. Sabe por quê? Eu acredito que Deus é um só. Deus é amor. Então, todos os caminhos que me levam a Deus, eu sigo. E aí, essa pessoa, não sei se você deve estar dando uma risadinha assim, porque já deve ter se deparado com pessoas assim, elas recebem de fato a palavra com alegria, mas elas não querem abandonar. Não querem abandonar o sertanejo e a cervejinha de final de semana, né? Não querem abandonar os prazeres deste mundo, de repente ir para um sítio ou ir para a praia no domingo, né? São pessoas que continuam tendo uma vida dupla, porque elas entendem que o amor é o que une as pessoas, e aí a gente pode amar quantas pessoas a gente quiser. Que a gente pode viver uma vida de imoralidade sexual, ou que a gente pode viver no homossexualismo, no lesbianismo, ou que a gente pode ser tudo o que a gente quiser. E a gente sabe que hoje em dia, infelizmente, muitas igrejas, muitos pastores estão pregando isso que a gente chama de ortodoxia generosa, né? E a gente sabe que Deus é muito claro com relação aos preceitos dele. A gente não pode zombar do Senhor, porque o que ele fez por nós é muito precioso. Veja que eu não estou querendo dizer que nós não seremos suscetíveis ao pecado, tá? Ou que não vamos fracassar. Mas eu estou dizendo que sempre quando nós estivermos nessa situação de pecado, isso precisa nos entristecer. Isso precisa ser como um câncer que corrói o nosso corpo, a ponto de nos levar a uma verdadeira humilhação, né? Humilhação da nossa carne e da nossa alma. Então, essa fé superficial, ela não vai resistir às lutas, né? E às dificuldades que são tão comuns à nossa vida, né? Não só a vida cristã, né? O terceiro ponto é assim: outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Essa é o terceiro exemplo que entra na vida de praticamente todas nós. Precisamos pensar que a vida cristã, ela não é uma vida como se você estivesse subindo uma escada rolante. Ela não é uma trajetória ascendente o tempo todo. Às vezes, as tristezas, as decepções, né, o cansaço, as preocupações da vida, elas fazem com que a gente desça no sentido contrário. E aí, quando você vê, você está nessa situação, nesse terceiro ponto. Esse terceiro ponto são pessoas salvas, que conhecem quem Jesus é, que ele morreu por nós, que ele ressuscitou, que a gente, quando confessa com a nossa boca, como está escrito lá em Romanos 9:10, e com a nossa língua a gente diz que Jesus é Deus e que ele é o único e ressuscitou, nós teremos a vida eterna. Ou seja, acreditamos que a fé, ela não vem por obras, como diz Efésios 2:8-9, mas as preocupações, a ansiedade da vida, ela nos sufoca. As riquezas, né, nos saltam os olhos, os prazeres dessa vida nos impedem de frutificar. Bom, como é que essas distrações elas são evidenciadas na nossa vida? Vou citar alguma delas, preste muita atenção para ver se você se encaixa em alguma e deixa aqui no comentário, não tenha vergonha de dizer qual é a área da sua vida que você
tem lutado, até para que eu possa te conhecer e orar por você, tá? Primeira coisa, quando a gente quer estabilidade e segurança financeira acima de todas as coisas, juntando dinheiro igual umas malucas, achando que a gente vai viver eternamente, como se a nossa vida não estivesse nas mãos de Deus. Então a gente vai tirando o nosso foco, vivendo de maneira ansiosa, excesso de trabalho, né? Quando a gente não tem tempo para orar, para congregar, para descansar em Deus, o medo de perder o emprego, não conseguir sustentar a família. Então por isso você tem medo de dizer não pro seu chefe, fica trabalhando horas e horas. Quando de repente a gente tá com um casamento em crise, quando falta o diálogo, né? E quando você deixa a mágoa e a rotina tomar conta da sua vida, quando você tem filhos afastados do caminho do Senhor, e aí vem um peso emocional que te desanima, você não quer mais ler a palavra, ou quando você está passando por uma situação em que seus pais estão idosos, é médico para cá, médico para lá, levanta, senta, remédio, horário, comida, e aí quando você vê, você está completamente com o coração endurecido, sufocada, e a gente pode ficar horas aqui, né? Solidão, os viúvos, os divorciados, os solteiros, o desânimo, né? Um coração dividido quando a gente quer a aprovação das outras pessoas também. Orgulho, tudo isso vai culminando na falta de tempo de meditar na palavra, falta de tempo de qualidade com os teus filhos, com você, com a tua família, com os teus irmãos em Cristo. E aí a gente fica completamente cansada, né, desanimada. E dessa forma, as pessoas vão olhar para você e vão falar: então, não quero esse Jesus, porque olha a sua cara, né? Olha que você só reclama da vida, olha o seu desânimo, né? Então, as distrações constantes, né, o ativismo religioso, tudo isso vai fazendo com que esses espinhos, né, nos sufoquem e aí a gente não frutifica. E para terminar, o quarto ponto, quando diz assim: o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esta frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Esse é o desejo de todas nós. Quando a gente tem um caráter transformado, quando a gente vive em amor, em obediência, em testemunho, não é preocupada em tradições. Por que fulano lava as mãos, Jesus? Porque as mãos e os seus discípulos não lavam. E Jesus fala: e por que vocês não obedecem aos pais de vocês e dizem que vocês vão usar o dinheiro porque precisam dar ao Senhor? Jesus, ele vai confrontando o tempo todo as tradições. E quando a gente, uma forma da gente frutificar é passar por esse nível, né? Passar por essa superficialidade que quer nos engolir. Essa é a verdade, porque é muito fácil a gente mensurar a maturidade, né, de uma pessoa por meio de regras. E é por isso que a gente fala: nossa, você é firme com Deus, né? Tá de manhã na igreja, tá à noite na igreja, tá servindo no louvor, tá servindo na cantina, tá na recepção. Como é que tá trabalhando na hora que dá vontade de perguntar: e quando é que você consegue ter tempo, né, sozinha com Deus, ter tempo para sua família? Então a gente precisa elencar quais são as nossas prioridades, né, para que a gente possa de fato ser um terreno fértil. Agora a pergunta que você deve me fazer: Thalita, como é que eu faço para ter um terreno fértil? Primeira coisa, se alimentar da palavra de Deus todos os dias. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, como diz o Salmo 1, 2 e 3. Quando a gente cria hábitos que fortalecem a nossa fé e produzem o fruto do Espírito, né? Com pessoas, né? Mesmo que você percebe pela vida, que são pessoas piedosas, né? Quando a gente pratica a palavra de Deus por meio do amor. A gente vai praticar por meio do amor. Quando você sabe que você tem direito àquilo, mas você decide abrir mão. Eu vou deixar só um exemplo incrível que tá lá em Mateus 17. Diz assim: quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo abordaram Pedro e lhe perguntaram: seu mestre não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu Pedro. Em seguida, ele entrou em casa. Antes que ele tivesse a oportunidade de falar, Jesus lhe perguntou: o que você acha, Simão? O que os reis costumam fazer? Cobram impostos de seu povo ou dos povos conquistados? Cobram dos povos conquistados, respondeu Pedro. Pois bem, disse Jesus, os cidadãos
estão isentos. Mas como não queremos que se ofendam, desça até o mar e jogue o anzol. Abra a boca do primeiro peixe que pegar, e ali encontrará uma moeda de prata. Pegue-a e use-a para pagar os impostos por nós dois. O que Jesus está querendo dizer aqui claramente? Está querendo dizer assim, olha, o que os publicanos, né, nos estão fazendo conosco é errado. Porque nós não temos a obrigatoriedade de pagar imposto. No entanto, para que, olha o que ele diz, mas como não queremos que se ofendam, ou seja, como nós precisamos dar um bom testemunho, mesmo sabendo que não é assim que se faz, mesmo sabendo que eles estão sendo injustos, vamos lá e vamos fazer o que precisa ser feito, ainda que seja uma mera tradição, porque nós não queremos escandalizar as outras pessoas. Olha que exemplo, gente, o próprio Jesus, né, dando imposto. Que você possa, então, ter um coração humilde, um coração ensinável, e que a gente tenha esse coração maleável, um terreno fértil, que não é perfeito, mas que é arrependido, né? Que a gente possa arar a nossa vida com arrependimento, regar com oração, adubar com a palavra, e que a gente possa tirar os espinhos que sufocam o nosso tempo com Deus. Vamos orar? Querido Deus, que nós possamos ser aquelas pessoas com um coração que ouve a tua palavra, que pratica os teus ensinamentos, e que nós possamos frutificar por meio do teu Espírito Santo em nós. Livra-nos de todas as distrações e espinhos do meio do caminho, e que o nosso coração seja somente teu. É isso que eu oro, acreditando que será assim. No nome precioso de Jesus, amém. Gostou? Compartilhe, se inscreva, deixe um comentário e até o próximo vídeo.